Glória a Deus, amém? Hoje era para o nosso querido irmão, o pastor Walter, está trazendo a palavra. Amém, né? Deus sabe de todas as coisas. Nós estávamos ali no evangelismo, ele passou, nós conversamos, ele falou algumas coisas da igreja dele, eu falei, está aqui. Ele falou até que ia ter uma campanha, né? E aí eu chamei, ele falou, não, sábado eu estou aqui. O Trago veio trazer a palavra até para dizer sobre a campanha. Mas eu acho que, né, aconteceu alguma coisa que não veio. Então, amém, nós estamos aqui e nós dependemos do Senhor, amém? Amém. Nós dependemos do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Santo, Santo. Está em Romanos, não está aquela passagem que fala quem nos separará do amor de Deus? 8, né? 8:36. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. 8:30. Isso mesmo. Não é querendo me enganar, mas nós vamos ler aqui a partir do versículo 31, capítulo 8 de Romanos, versículo 31, tá bom? Aqui está escrito assim: as provas e a certeza do amor de Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que seja um momento, Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha cair nos nossos corações, Pai, porque não é palavra de homem, é a Tua palavra, Senhor, é semente de vida para a nossa vida, Senhor, e que nós possamos nos alimentar dela, Pai, e que nós possamos ser fortalecidos pelo louvor da Tua glória, Senhor, porque a Tua palavra é poder sobre a nossa vida, Pai. Nós estamos aqui porque somos sustentados por ela, Senhor. E nós queremos continuar firmados na rocha, Pai, que é Jesus. Aleluia. Está escrito assim, olha, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Essa passagem aqui é maravilhosa, né? Porque Paulo, ele fala que ninguém vai poder separar aqueles que conhecem Jesus, aqueles que estiverem em encontro com Ele. Ninguém vai poder, nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância. Ele fala, quem é que vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Né? E o pastor, eu pedi que você deixar um pouco essa porta também, né? E nós vemos que Deus, Ele provou o amor dele, como nós sempre falamos. Ele era o único filho que Ele tinha, Ele entregou por toda a humanidade. A humanidade ainda estava em pecado, a humanidade não tinha, ninguém tinha se convertido, ninguém estava na presença do Senhor, como hoje nós estamos na presença do Senhor, amém? E Ele amou, irmão, simplesmente Ele amou. Então eu creio que da parte de Deus não existe nada, não existe nenhuma situação, nenhuma circunstância que possa nos separar do amor dele, do amor de Cristo. E como a gente sabe também, o amor que nos constrange, né? Ele se deu por amor. Ninguém foi lá e pegou Jesus, pegou a força. Ele deu a sua vida por amor de nós, né? Deus
entrega o seu filho se entrega. Jesus, ele largou tudo que ele tinha ali, né? O céu, ele largou tudo, irmãos, por amor a nós. Ele veio e se tornou homem, como você e eu. Ele era Deus, mas ele veio de uma forma humana, né? Ele padeceu tudo que ele tinha que padecer. Então, eu creio, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que ele nunca vai separar de mim. Deus nunca vai separar. O amor dele nunca vai finalizar por minha causa e nem por tua causa. Amém? Porque o amor do Senhor, irmãos, é inesgotável, é constante, é eterno, irmãos. Dia após dia, né? Irmãos, tem gente que passa por luta, passa por dificuldade. Por isso que ele fala, o que será que vai fazer a gente se separar? Agora, nós falamos de Deus, né? Porque Deus, ele já provou que a palavra fala que ele não se alegra nem quando o ímpio morre, né? Deus não se alegra nem quando o ímpio morre, porque ele quer que todos sejam salvos, né? E aí a gente vai trazer a memória. A gente fala que Jesus morreu, padeceu na cruz. Eu estava até falando aqui outro dia para os pastores, que um médico começou a falar a respeito de como foi essa morte, né? Ele começa a declarar item por item. Ele fala de todo o sofrimento, da lança que entrou nele, ele fala da coroa, ele fala do chicote, ele vai falando o que isso causava no organismo dele. Então, irmãos, é só amor. Realmente o nosso Deus, a essência dele é amor. Aleluia. Porque ele se doou por amor. A gente não tinha nada de bom para dar para ele, nada, mas ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro e nos atraiu. Por quê? Porque ele queria novamente que você e eu estivéssemos na presença do Pai. Aleluia. Aleluia, glórias a ti. E Paulo vai mais longe ainda. Ele fala que o que vai separar é a tribulação, né? O que é que vai separar? A altura, a profundidade? São os poderes? São as lutas? São as dificuldades? Alguma coisa vai te separar, pelo amor de Deus? Você acha que alguma coisa pode? Agora é você e Deus. Não, irmãos, nada vai nos separar. Porque se alguma coisa acontece na nossa vida que nos entristece, Deus, ele continua sendo maravilhoso. Deus, ele continua sendo santo. Ele continua sendo lindo. Ele continua sendo fiel. E é isso que o inimigo não quer. Ele não quer que saia adoração de você. Ele não quer que saia louvor da sua boca, dos seus lábios. Ele quer que saia murmuração, né? Ele quer que saia reclamação, mas não. Imagina, nós não merecemos nada e nós temos tudo. Nós que merecemos estar lá naquela cruz, e foi Ele que fez a substituição, foi Ele que se colocou no nosso lugar, Ele nos substituiu, irmãos. Aleluia. Levou a morte, levou a maldição, levou tudo quanto é coisa ruim, foi gravado ali em Jesus. Ele fez uma troca, nos trouxe vida, nos trouxe salvação, nos trouxe santificação, porque na caminhada nós vamos nos santificando na sua palavra. A sua palavra é essa água que nos lava, que nos limpa. Amém, irmãos? Ele fez tudo. Aí você acha que alguma coisa vai acontecer na nossa vida, seja o que for, irmãos, e a gente vai falar, eu não quero mais saber de Deus, irmãos? Não existe isso. Não existe. Porque Ele é o nosso respirar, irmãos. Sem Ele nós não somos nada mesmo, nós não podemos nada. Aleluia. O Senhor é tudo nas nossas vidas, irmãos. O Senhor é tudo para nós. Aleluia. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, irmãos, a gente não tem nada assim, falando, aconteceu isso, estou muito chateado, estou muito bravo. Tem gente que até que fala que se afastou dos caminhos porque aconteceu tanta coisa na família, vida financeira, saúde, casamento, matrimônio, não está mais na presença de Deus. Isso a gente sabe que acontece. Muitas pessoas falam e dão até um motivo, né? Mas agora tem outras pessoas, irmãos, que aos pouquinhos vão se separando do amor de Deus. Que não necessariamente foi porque aconteceu algo muito sério, mas aos pouquinhos vão deixando outras coisas se colocarem no meio desse amor que é puro, no meio desse amor que é verdadeiro, no meio desse amor que cura, no meio desse amor que é o único amor que pode nos livrar do inferno, que pode nos livrar dessa segunda morte. Amém, irmãos? Muitas vezes são detalhes. E eu estou falando isso para vocês porque quando eu falei essa semana com uma terapeuta, eu achei interessante. Ela falou para mim, ela não é daqui de Santos não, e ela falou, olha, tem comportamentos que às vezes são nada, é uma coisinha pequenininha, mas a gente está vendo que são tantas coisinhas pequenininhas, pequenas, que fizeram a pessoa entrar para o buraco, fizeram a pessoa devagarinho, ela foi fazendo coisas que não devia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ali ela está na treva, ali ela está em trevas, ali ela está
desse amor. Essas coisas podem nos afastar daquilo que Ele planejou para mim e para você. Essas coisas podem nos afastar das promessas que Ele tem para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Eu achei muito interessante. Eu falei, é verdade. Ela falou, claro. Ela falou para a minha terapeuta lá, doutora. Porque a pessoa, quando está naquela situação, ela não entrou naquela situação naquele dia. Foram coisas acontecendo e ela deixou. Por quê? Porque aquele dia era uma coisa pequenininha, no outro dia também, e no outro dia também. Só que ela não percebeu que nisso que ela fazia, a terapeuta falando comigo, tá, gente? Que nisso que ela fazia isso, ela estava cavando o seu próprio buraco. Né? Então, irmãos, nós temos que vigiar. Porque Deus não planejou nenhum buraco para mim nem para você. Deus não planejou o inferno para mim e para você. A gente sempre fala, né, pastor, a gente está junto lá fazendo o curso, e eles sempre falam do amor de Deus, eles sempre falam da graça de Deus, eles sempre falam da misericórdia, que Deus ele não quer o mal de ninguém, porque se verdadeiramente Ele quisesse o mal de alguém, Ele não teria entregue a Jesus, né? Mas Ele quer saúde, Ele quer libertação, Ele quer cura, Ele quer salvação. Mas espera aí, não é de qualquer jeito, não é, irmãos. Existe uma palavra, né? Existe a palavra de Deus, né? Essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, essa palavra que, como mesmo nós sabemos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós temos que abrir o coração para ela, irmãos, não tem outro jeito, não tem. E Paulo ele fala, o que vai separar, né? Ele está querendo dizer o seguinte, eu creio, né, que uma das coisas que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte, que o amor de Deus nunca vai separar a gente dele, nunca, né? Mas dependendo de nós isso pode acontecer, dependendo de mim, dependendo de cada um de nós, isso pode acontecer. Aleluia. Porque Deus ele nos chama, irmãos, para estarmos na presença dele, para algo crescente, para que a gente cresça na nossa vida. E não é só quando a gente está louvando e adorando, que haja crescimento na graça, no conhecimento da palavra, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, sim, saber o que Ele espera de nós, sabemos o que é que nós podemos esperar do Senhor, sim, mas é um crescimento no nosso dia a dia, é um crescimento no cotidiano, é um crescimento nas relações com os irmãos, com os amigos, com os parentes. Tem que ter um crescimento, e para que haja esse crescimento, o que Ele falou? Até mesmo eu lembrei agora, ontem na aula, Ele falou, se vós guardares os meus mandamentos, aquele que guarda é aquele que ama Deus. Então isso já tem que estar guardado no nosso coração. Como que eu vou amar Deus? Como que eu vou fazer que esse amor de Deus eu possa fazer valer na minha vida? Tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele sacrificou através de Jesus, tudo que Ele tem feito, os livramentos. Porque, irmãos, se nós estamos aqui hoje de pé, livramento de Deus, amém? Amém. Nós temos que amar Ele como? Guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra, guardando os seus estatutos. Amém. Esse que guarda, esse me ama, né? E Ele fala, né, com esse louvor que nós falamos, e eu também o amarei, né? Meu Pai vai amar, eu vou amar, eu vou me revelar para Ele. Somos nós, irmãos. Ele nos ama. E Ele veio por nós e veio nos buscar, irmãos. Né? Então ele também tem essa expectativa. Ele também, sabe, a gente às vezes fala de Deus, a gente fala de Jesus, a gente fala do Espírito Santo, como se eles não tivessem expectativas. Eles têm expectativa, irmão, de você acertar, de você ter vitória, de você conseguir se firmar. Eu falo você, eu falo de mim também, de nós continuarmos firmes no alvo, no propósito. Deus tem essa expectativa por mim, por você. Jesus tem, o Espírito Santo tem, irmãos. E nós precisamos, irmãos, amar de verdade. Porque eu creio, irmãos, eu creio de todo o meu coração que não existe nada nessa terra, nada e ninguém que possa tomar o lugar de Deus na nossa vida. E quando eu falo lugar de Deus, eu estou falando lugar da palavra de Deus na nossa vida. Não tem nada, não tem ninguém. Eu não posso confiar em nada e ninguém, a não ser em Deus. E você também tem que confiar em Deus. Porque na hora do sufoco mesmo, claro, Deus ele sempre coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Mas na hora do sufoco, irmãos, Deus ele não está preocupado com nada. Ele quer fazer acontecer na tua vida. Ele quer fazer com que haja uma mudança, haja uma graça, haja uma diferença, haja uma nova história. Porque as coisas do Senhor, irmãos, são boas, né? Os dons vêm do Senhor, as coisas boas vêm do Senhor, a vida vem do Senhor, tudo vem dele. Então ele tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, irmãos. O primeiro lugar. E se tem
E é aí que, como essa terapeuta falou, que é o buraquinho, que é a brecha, que o inimigo entra, o inimigo dá uma rasteira, e quando você vê, já está tudo estragado, já está tudo, né, do jeito que você nem imagina. Poxa, mas, né? Não, irmãos, Deus, Ele nos ama. Ele nos dá a palavra dele para que, como foi falado, como a gente tem aprendido, para que a gente tenha discernimento de saber o que é bom e de saber o que é mal. O Senhor nos capacita, o Senhor nos qualifica, porque o Senhor quer nos ver vitoriosos, irmãos, porque essas coisas Ele nos deu, Ele não vai fazer, mas Ele nos deu para nós fazer, nós colocarmos em prática, que é a sua palavra. Amém? Pode ter certeza que o inimigo não quer que você venha para a presença de Deus, ele não quer que você venha cultuar o Senhor, ele não quer, irmãos, porque, irmãos, existe um mover nesse lugar, como qualquer outra igreja de Deus que tem a palavra do Senhor, que leva a sério, existe um mover espiritual, os anjos dele trabalham em nosso favor, né? Enquanto a gente está louvando, enquanto a gente está adorando, o Senhor está fazendo bem por perto dos nossos inimigos, irmãos. Coisas estão acontecendo na nossa família, né? Porque você está de pé na presença de Deus, porque você é a coluna na tua casa na presença de Deus. E por causa de você, por causa da tua seriedade, da tua fidelidade, Ele vai alcançar os teus. Amém? Às vezes a gente pode perder uma batalha, mas a gente não perde a guerra não, irmãos, porque o nosso general de guerra vai à nossa frente. Aleluia! Ele vai nos ensinando, levanta meu filho, levanta minha filha, mas ficar prostrado nós não ficamos não. Nós não ficamos não, porque nós temos um Deus, irmãos, que verdadeiramente Ele venceu o inferno e a morte. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, né? Irmãos, não tem para ninguém, irmãos, não tem para ninguém. Não existe nada que seja maior do que Ele, nada. Aleluia. E nenhum problema na minha e na sua vida que Ele não possa resolver. Aleluia. O problema é quando nós somos o problema, porque Ele não força ninguém a nada, né? A palavra de Deus fala que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Ele não me força nada, Ele não te força nada. Ele é um cavalheiro, Espírito Santo. Aleluia. Por isso que Ele deu o livre-arbítrio, né? Ele escreveu a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele deu o livre-arbítrio para mim e para você. Porque senão nós seríamos robôs na presença do Senhor. Nós falaríamos amém por tudo, assim, ó. Não, ninguém é robô. Há momento de dor, há momento de renúncia, há momento de quebrantamento, de choro. Por quê? Porque nós temos que largar tudo que é do velho homem, irmãos. Se alguma coisa na minha vida eu não quero fazer que vai contra a palavra, não é porque ele é ruim. Eu ia falar outra coisa que eu não presto. Não, não é isso. É porque ele é bom demais e eu que tenho que me moldar a essa palavra maravilhosa. Essa palavra que transforma. Então, se tem alguma coisa na sua vida que você não quer abrir mão, se tem alguma coisa na sua vida que você sofre, mas você lê a Bíblia, você fala assim, poxa, mas Deus não quer que eu sofra por isso. Deus não quer que eu me prenda a isso. Então abra teu coração para falar. Porque o Senhor nos chamou, irmãos, para nós sermos livres na presença dEle. E ser livre na presença do Senhor é guardar a palavra dEle e colocar em prática. Dói, às vezes dói. É sofrido, é doído, né? Outro dia, quando o pastor tinha falado assim para mim, o pastor Ricardo falou assim para mim, olha, essa luta não é tua, não é para você querer conversar, já falei isso aqui, acho mais um monte de vezes, mas é que me tocou aquilo, sabe? Eu falei, poxa, eu queria tanto poder sentar, ajudar, conversar, e ele ainda falou assim para mim, não é para você sentar e conversar, não é essa luta, não é tua, essa batalha. E aí eu tive que ver que não era mesmo. Eu poderia ter tomado uma atitude antes daquilo, logo depois que ele me falou. Mas eu continuei querendo ajudar, eu continuei que ficasse comigo. E aí eu vi que realmente aquela peleja não era minha. Não era minha. Deus me avisou. Deus fala comigo com vocês. Deus nos avisa, Deus nos orienta. Deus nos dá a direção. E principalmente através da palavra dele. Amém? Amém. Então nós temos que focar, né, naquilo que a gente pode fazer para que esse amor ele permaneça firme para todos sempre. Em qualquer situação nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Porque, irmãos, aquela cova ali dos leões, irmãos, ele fez o leão ficar de boca fechada, irmãos. Mas ele foi fiel para Deus. Daniel foi fiel para Deus. Não foi? Ele foi fiel. Aleluia. Quantas pessoas que passaram por tantas provações, tantas lutas, que não queriam passar, mas passaram e foram fiéis. E
E Deus mostrou a glória dele na vida daquelas pessoas, porque levavam ele a sério, porque amavam a Deus, porque adoraram mesmo o Senhor. E ele fala para mim, para você, olha, ser fiel e fiel até a morte. E às vezes a gente pensa assim, mas fiel até a morte, um dia eu vou morrer. Mas espera aí, não estou falando que vai acontecer, mas fiel até a morte, até mesmo se acontecer alguma coisa, da pessoa tem que ser íntegra ou vai morrer. Como acontece com aqueles homens lá no Oriente, né, que matam os cristãos. Ser fiel até a morte, irmãos. Nós temos que ser fiéis no Senhor, dia após dia, irmãos. Quando a gente vê que uma coisa que a gente vai fazer, ou que a gente vai falar, epa, peraí, isso aqui vai atrapalhar o amor que eu tenho por ele, vai atrapalhar porque ele está em primeiro lugar no meu coração. A gente não vai fazer, irmãos. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso consolador. Abra a mão do que você tem que abrir, porque quem vai te consolar é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, aleluia, que você tem, que eu tenho e que está conosco em todo o tempo. Amém? Abra a mão, irmãos, abra a mão, aleluia, porque o Senhor Jesus, ele abriu mão de tudo por tua causa, ele abriu mão de tudo por minha causa, não deixou 1% guardadinho lá, não. Não, isso daqui eu tenho que ir comigo. Não, ele deixou tudo lá no céu. E ainda veio para sofrer, para sofrer morte de cruz. Será que a gente vai sofrer essa morte de cruz? Vai. A gente tem que seguir o mestre, né? E os discípulos não são maiores do que o seu mestre, não são maiores do que o seu Senhor. Pega a tua cruz e siga. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Pai, fecha os teus olhos, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, Pai, que, ó Deus, tem feito a diferença na nossa vida, Senhor. Nós queremos valorizar o teu amor, a tua fidelidade, a tua bondade, Senhor. Nós pedimos sim perdão por todas as nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor, porque nós queremos alegrar o teu coração em primeiro lugar, Pai. Nós queremos verdadeiramente, Pai, que o Senhor possa olhar para cada um aqui, Senhor, e às vezes não está falando nada, não está louvando com um cântico, mas a nossa vida seja uma vida de adoração, uma vida de louvor ao teu santo nome, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, porque nós queremos verdadeiramente fazer uma entrega a Deus, dia após dia. Sonda nossas mentes, esquadrinha o nosso coração, Espírito Santo. Vê se há algum caminho mau, algum caminho corrupto, algum caminho que leva para o buraco, que leva para as trevas, e nos sustenta, nos fortalece, nos ajuda, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas. Nós queremos acertar o alvo, nós queremos estar diante do Senhor, não somente aqui no dia de hoje, mas todos os dias, até o dia que o Senhor Jesus voltar e nos buscar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós somos muito falhos, nós somos muito limitados, mas nós temos o Senhor na nossa vida. Aleluia. E nós declaramos, como está escrito aqui, que em Cristo Jesus, apesar de tudo isso, de todas essas coisas, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos terminar, irmãos. Aleluia. Missionária Tina, vem aqui, amada, em nome de Jesus. Aleluia. Se quiser louvar, se quiser louvar, pode trocar aí. Não, missionária. Eu sou irmã, irmãos. Quem quiser ver, tenha, mas a missionária tem que participar. Vem, Tina. Amém, tá? Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai querida, que estamos nessa noite, primeiramente eu vou te pedir perdão por tudo aquilo que eu tenho feito, pelas mensagens, pensamentos, modo de agir e pensar. Deus, eu entrego tudo que está aqui nas tuas mãos, Senhor. Pai querido, essas peças de roupa, em nome de Jesus, sofrendo com a alimentação, com a salvação, com a cura. Em nome de Jesus, está essa peça de roupa também. Pai, aqui essa foto, Senhor. Pai querido, entra com a tua providência nessa foto, Senhor. Visita essa pessoa guardando e livrando, Senhor, de todo mal, todo perigo, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Essa chave também vai ter que sobre abençoar esse lar, Pai. Entra ali dentro, faça somente aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Aqui está essa carteira de trabalho, Pai querido, com a porta de emprego que o Senhor vem abrir. Se for, Pai querido, algo na justiça, Senhor, que o Senhor vem dar com a tua providência ali no meio da justiça, que tem algo que somente o Senhor pode dar, Senhor. Pai,
Guarda ela ali, cubra ela com o seu sangue. Pai, faz a obra sobre a vida dessa jovem, Senhor. Trabalhe o coração dela, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que está o meu neto também. Deus abençoe a vida dele, seja coordenação motora dele. Guarda ele, se eu te peço, em nome de Jesus. Pai querido, dá esse caderno de oração, Pai, cada caderno que aqui está de oração. Pai querido, que o Senhor venha fazer a obra, porque somente o Senhor pode fazer a obra. O homem não tem o poder, mas o Senhor tem o poder para fazer a obra, Senhor. Pai querido, aqui está, Pai querido, tudo a serva, Senhor, os familiares dela. Vai guardando cada um, Senhor. Abençoa o seu casamento, seus filhos, seus netos, sua parentela, de longe e de perto, Senhor. Pai, aqui também está esses conflitos quando forem entregues na mão das pessoas, Senhor. Pai, que essas pessoas venham te buscar verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, tudo que está aqui, Senhor, nessa mesa, representando, Pai, chaves, familiares, Senhor. O Senhor vai repreender toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, Senhor. Toda oração contrária, em nome de Jesus. Cada um vai precisar, Senhor. Cada foto aqui, Senhor. Pai querido, por causa da justiça, Pai querido, que o Senhor venha dar vitória, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Quando te contemplo, Senhor, meu coração se derrama, acende em mim uma chama, é o fogo do Espírito de Deus. Quando te contemplo, Senhor, meu coração se derrama, acende em mim uma chama, é o fogo do Espírito de Deus. Queima em mim, ó fogo santo, põe em mim, Espírito Santo, põe em mim tua santidade, em Espírito em verdade, a Jesus vou contemplar. Levanta as mãos para o céu, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez que nós estamos aqui em comunhão, em unidade, Pai, te louvando, te adorando, buscando o teu santo nome, Pai, buscando a sua face, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, por todo mover aqui nessa noite, Deus. Oh, Senhor, é presente do Senhor para nós, Pai, estarmos diante de Ti, na tua presença, Pai. E nós te pedimos agora, Deus, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do teu Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um aqui presente, cada família representada. E você que é filho de Deus, diga amém. Fala, Senhor, abençoe o teu irmão. Queima em mim, ó fogo santo, arde em mim, Espírito Santo, põe em mim tua santidade, em Espírito em verdade, a Jesus vou contemplar. Glória a Deus. Olha, semana que vem,
Santo.